Abra sua Bíblia na primeira epístola que escreveu o apóstolo João, no capítulo de número 2. Eu vou fazer a leitura do capítulo 1, verso 5, e finalizarei no verso 2 do capítulo 2, tá bom? Então, 1 João, vou começar do verso 5 do capítulo 1 até o verso 2 do capítulo 2. Hoje nós vamos tratar, irmãos, acerca de um assunto muito importante para nós, que é o fato de Cristo ser o nosso advogado. Então, o tema que nós vamos abordar hoje é exatamente este: Cristo, o nosso único advogado, ok? Então, vamos proceder com a leitura de 1 João, capítulo 1, verso 5 até o verso 2 do capítulo 2. Antes, porém, oremos. Senhor, graças te rendemos por tua palavra e suplicamos a ação do teu Santo Espírito nos iluminando. Em nome do Senhor Jesus, com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Amém, amém. Meus irmãos, se tem uma constatação que na nossa vida é muito fácil de chegar, é que nós somos pecadores. Eu imagino que nenhum de nós que está aqui hoje presente deixaria de admitir isso em sã consciência. Tristemente, nós somos pecadores e pecamos. Mas uma outra constatação também igualmente importante é que nós não pecamos só uma única vez, várias vezes, muitas vezes. Pecamos por pensamentos, por palavras, por ações. Pecamos, irmãos, sem fazer nada. Isso é algo que pode nos inquietar e deveria nos inquietar bastante. O salmista Davi, no Salmo de número 19, inclusive, pediu ao Senhor perdão pelas faltas que lhe eram o quê? Ocultas. Este mesmo salmista, no Salmo 109, dizia: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. A grande questão que eu quero levantar introdutoriamente aqui é a seguinte: se nós temos consciência da nossa natureza pecaminosa, de que pecamos tanto, em que base nós nos aproximamos do Senhor para pedir perdão? Como é que nós fazemos isto? Será que em algum momento nós temos a ousadia de chegar diante do Senhor e nos apresentar por nós mesmos e achar que Deus vai olhar para nós e vai nos perdoar, sem qualquer mediação? E mais, sem a mediação correta? Os nossos irmãos reformadores que escreveram esta confissão, cujo histórico já foi anunciado em outras épocas, escreveram também esse artigo, o artigo de número 26, onde ele vai dizer que Cristo é o nosso único advogado. E um dos textos que eles utilizam é exatamente esse que nós lemos agora há pouco, em 1 João, capítulo 1, verso número 5 até o verso 2 do capítulo 2. E eu queria destacar aqui 3 coisas importantes para a gente entrar no cerne, que é a confissão. A primeira delas é que ele parte da premissa que Deus é luz, e nesse sentido ele está falando da pureza do Senhor, e que Deus não concebe viver diante de pecadores, porque ele é santo, santo, santo.
Lembre-se que o profeta Isaías, quando teve aquela visão da glória de Deus, uma das coisas que ele viu acerca dessa glória que redundou sobre a vida dele foi: ai de mim, porque sou um homem pecador, de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram a glória de Deus. Vou ser consumido. Ele tinha consciência disso, mas ainda assim Deus mediou. Então, quando ele inicia esse texto aqui, essa é a primeira premissa: Deus é santo. Mas, por outro lado, o texto também nos encaminha para a admissão de que nós pecamos. Inclusive, ele diz que pode haver em nós um engano de achar que não somos pecadores, que não temos pecado nenhum, né? Um engano de dizer que, conforme o verso 10, dissemos que não temos cometido pecado, fazemos-o mentiroso e a sua palavra não está em. Então, Deus é santo, nós somos pecadores. Como é que eu me apresento diante dele? Eu vou viver em pecado deliberado? E aí o capítulo 2 inicia com uma expressão muito carinhosa da parte do apóstolo João e muito importante para o nosso assunto. Ele diz: filhinhos meus, estas coisas eu vos escrevi, ou vos escrevo, para que não pequeis. Então, o que João apresenta aqui é que nós, como cristãos, devemos ter uma vida onde a gente busque não pecar. Veja, ele não está dizendo que nós não pecaremos, mas nós temos que buscar uma vida onde o nosso intento seja o quê? Não pecar. É uma vida santa. Mas se isso acontecer, se todavia alguém pecar, qual é a garantia de que nós não seremos consumidos, fulminados? Qual é a garantia? Em nós? Nós somos a garantia? Será que eu posso me estear em outro homem como eu? Em um animal? No nada? A palavra de Deus diz que nós temos um advogado junto a Deus. E o nome desse advogado é Jesus Cristo. E aí essa confissão de fé nesse artigo vai apontar para nós 5 questões que eu quero trabalhar com os irmãos aqui a partir dessa declaração. Cristo, nosso único advogado, e não pode haver e nem há nenhum outro em nenhum tempo. Primeira coisa que o texto nos apresenta na nossa confissão de fé é de que Cristo é o nosso advogado porque Ele é o único que nos concede acesso ao Pai. Grave aí, Ele é o único que nos concede o quê? Acesso ao Pai. E antes de lermos os termos da confissão, lembre: quem me vê a mim, vê ao Pai. Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém senão por mim. O apóstolo Paulo declara: porquanto há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então a Bíblia está farta de declarações que apontam que Cristo é o único, não há outro. E a confissão, andando na esteira disso, diz o seguinte: cremos que nenhum acesso temos a Deus, senão pelo único mediador, o advogado Jesus Cristo, o justo, porque Ele se tornou homem e uniu as naturezas divina e humana, para que nós, homens, tivéssemos acesso à majestade divina. De outro modo, nenhum acesso teríamos. Por favor, abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo de número 4, e veja comigo uma coisa muito importante nesse sentido. Então imagine que você, pecador, pecou, então você quer chegar diante de Deus, mas você não tem condição. Então qual é o acesso que nós temos? O único, está aí, Hebreus 4,14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi Ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião que? Então, para o escritor aos Hebreus e para nós também, qual é o nosso único acesso ao Pai? Jesus Cristo. Então, por que Ele é o nosso único advogado? Porque Ele é o único que nos dá acesso. Pastor, e os santos?
Não. Mas nenhum deles, não. E a mãe de Jesus? Muito menos. Por favor, abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas. E veja o que ela mesma declarou no conhecido Canto de Maria, não é? Por favor, veja o verso 46. Lucas 1, 46. Diz assim: então disse Maria, que Maria é essa? A mãe do Senhor Jesus. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. Então veja que esta senhora, ainda que distinta, ela também carecia de um mediador. Então nenhum homem, nenhum animal ou qualquer outra criatura pode ser mediador. Cristo é o único caminho para Deus. É interessante a gente perceber, diante disso, irmãos, o que está em Efésios capítulo 3. Por favor, abra sua Bíblia, Efésios capítulo 3, e veja comigo o verso de número 12. Eu vou ler do verso 11 até o 13, tá bom? Mas especialmente o verso 12. Segundo eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora observe bem. Pelo qual quem? Cristo, temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Então, quem é o nosso único acesso a Deus? Cristo. Então, primeira razão pela qual ele é o nosso advogado, o único, é porque ele é o único através do qual temos acesso a... Aí eu quero reforçar aqui uma coisa importante, e eu queria que você não esquecesse isso. Eu tenho ouvido algumas vezes, algumas orações, que a pessoa termina a oração e só diz amém. Irmãos, eu não tenho acesso a Deus, por mais piedosa que possa parecer essa oração, que não seja na mediação do Senhor Jesus Cristo. Então nós somos ensinados pela Escritura, nós somos ensinados confessionalmente, que quando eu oro, eu tenho que orar em nome de Jesus. Essa é uma mediação que eu preciso entender. Então não apresentem a Deus: ah, mas Deus sabe do meu coração. Mas se você está orando audivelmente, há um aspecto didático, instrutivo. Então ore em nome de Jesus. E não tome a ideia de nome de Jesus como alguns fazem o uso indevido, né? Em nome de Jesus, em nome, não é nesse sentido que eu estou dizendo, não. Eu estou falando da compreensão da mediação. Ficou claro isso aqui? Então a primeira razão é porque Cristo é o único que nos dá acesso. Segundo, a segunda razão pela qual Cristo é o nosso advogado, o único, é porque Ele é o único que deve ser buscado. Por favor, veja o que diz a confissão. Mas este mediador, que é Cristo, que o Pai constituiu entre Ele e nós, não nos deve assustar por sua grandeza. Então alguém diz: ah, mas eu não posso buscar porque Jesus é grandioso demais. Lembre que Cristo disse: ó, vinde a mim, os que estáis cansados, e então você vai a Ele porque Ele lhe convidou graciosamente. Ele lhe convidou de modo irresistível, tá? Então diz: por sua grandeza, a ponto de fazer-nos procurar um outro conforme a nossa própria vontade. Então, olha, já vem essa expressão, né? Aqui ele está combatendo diretamente o catolicismo. Ah, porque Deus é grande demais, então eu vou pegar um mediador porque é menor, e com ele e através dele eu chego ao maior. Não. Se o próprio Cristo disse: vinde a mim, é porque Ele quer que quem vá, ou que você vá a quem? A outro? Não. É a Ele. Não é por outro. Agora, isso não tira de mim, nem de nós, a responsabilidade de fazê-lo com reverência, com santo temor, com entendimento, mas buscá-lo. Quando os discípulos se depararam com a grandeza de Cristo Jesus, algumas vezes aconteceu isso no Evangelho, isso ficou registrado.
uns deles disse: afastai-vos de mim, porque sou homem o quê? O quê? Pecador. Outras vezes, quando ele foi curar, ele disse: Senhor, não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Lembra de Jairo? Lembra do servo centurião? Senhor, não sou digno, uma só palavra, sou homem sujeito à autoridade. Então você tem aqui 3 exemplos: Jairo, o centurião, não é? E o discípulo. Nessas 3 ocorrências, Cristo disse: vocês estão certos, não me aproximo de vocês, nem vocês de mim. Foi isso que Cristo disse. Ele aceitou a reverência, mas destacou em cada um desses eventos um aspecto específico, mas que fez com que os seus discípulos se aproximassem dele, com reverência, com temor. Então, a segunda razão é porque ele é o único que deve ser buscado, porque a despeito da sua grandeza, não há ninguém, nem no céu, nem na terra, entre as criaturas, que nos ame mais do que Jesus. Preste atenção, se você está com um grande problema nas mãos, você vai procurar alguém que lhe ama ou que te odeia? Uma vez uma pessoa disse para mim assim, não é? Pastor, minha necessidade é tão grande que eu sou capaz de buscar fulano de tal, procurar. Quando ele usou isso aqui, ele está dizendo assim: a situação está tão difícil, que eu sou capaz até de buscar esta pessoa que eu não queria nunca ver. É possível que você passe por uma situação dessa, mas pense bem, não tem ninguém neste universo que ame mais o seu povo do que Jesus. O Pai nos ama em Cristo. O Senhor nos ama. Então, como é que, tendo alguém que me ama com esta grandeza, eu vou buscar outro? Eu tenho que ir a este, que nos convida: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, vinde a mim. Por favor, abra a sua Bíblia, no texto de Mateus capítulo 11, Mateus capítulo 11, o texto que eu acabei de dizer agora. Vamos ver, porque de repente você pode estar achando que essa palavra não é minha, mas é. Aqui Mateus vai registrar as palavras do Senhor Jesus Cristo. Tanto é que algumas Bíblias têm essa palavra destacada em vermelho, né? Leia aí, por favor, o verso 28, leiam juntos. O que é dito? Vinde, todos juntos, vamos lá. Só um instante, vamos lá, 1, 2, 3 e vinde. Perfeito. Pronto. Ele é o único que me dá acesso ao Pai. Ele é o único que deve ser buscado. Terceira razão, grave bem isso aí: ele é o único habilitado para me ajudar. Irmão, se você tiver com uma doença, você vai procurar um médico especialista ou um mecânico? A pergunta parece ser tola, mas é necessário que a gente faça esse contraste. Porque se você não procuraria um mecânico para cuidar de um problema de saúde, como é que você vai procurar outro ser qualquer que não seja o Senhor Jesus, que é o único habilitado a resolver seu problema? Certa mulher se aproximou do Senhor Jesus Cristo e disse: Senhor, cuida do meu filho. Eu já procurei os discípulos e eles não resolveram. Outra mulher disse: Senhor, eu, pensando consigo mesmo, né? Já procurei tantos médicos, gastei todo o dinheiro, tantos anos sofrendo, padecendo de uma hemorragia que nunca cessava. Ela disse: se eu tocar na orla das suas vestes, isso será suficiente, o quê? E o que aconteceu? Procure quem resolve. Não fique com paliativo. Procure a Jesus. Eu tenho insistido numa coisa, não sei até onde vai isso. Irmãos, o ansioso,
Mateus 6, tem que procurar o quê? Ou melhor, quem? Se a sua mentalidade for mentalidade médica, que é a da maioria, você vai enquadrar isso como uma doença e vai procurar o quê? Um médico. Não é? E ele vai saber o que vai passar para você. Se fosse há um tempo atrás, talvez fosse um choque. Mas hoje ele passa um remédiozinho para você, bom. Você toma, relaxa. Alguns, outros não resolve nada. E vai fazer uma terapia. Você vai conversar com alguém. Mas se a sua mentalidade for bíblica, você vai entender que este pecado pode lhe adoecer. Ó, mudou? E aí, de fato, você pode estar doente mesmo. Mas porque, em primeiro lugar, você não confiou no Senhor como deveria e descansou a sua alma nele. Mateus 6, 24 a 34. Filipenses 4, 6 a 9. 1 João 5. A quem você vai buscar? A sua mentalidade vai dizer. Do jeito que você tiver sido forjado, você vai buscar. Nossos problemas da alma são resolvidos pelo Senhor. Os do corpo também. Porque Ele é Senhor sobre tudo e todos. Por que Ele é o nosso único advogado? Porque só Ele é habilitado para resolver o meu problema. Que bênção, não é? Alguém diria assim, mas Senhor, como é que eu posso fazer isso? Pode sim, abra a Bíblia aí, Mateus 28, 18. Vamos pensar aqui, da perspectiva do universo, tá? Depois que o Senhor Jesus Cristo foi ressuscitado, ressuscitou dentre os mortos, Ele apareceu aos discípulos e antes de ter com eles, finalmente ser assunto aos céus, Ele os comissionou. E uma vez que Ele foi adorado pelos seus discípulos, né? Agora no verso 18 do capítulo 28, ele diz assim, Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo, preste bem atenção, por que eu devo buscar Jesus? Essa é a pergunta. Por que eu devo procurar esse advogado? Porque ele é o único apto, habilitado, a resolver meu problema. Por quê? Leiam agora o verso 18, todos juntos. Agora não, leiam fraco desse jeito não, que vocês não vão buscar nada. Leiam forte. O dia está no final, mas você está forte, tá? Vamos lá? Jesus dizendo, toda autoridade. Pronto. Por que eu vou buscar Jesus? O que é que esse texto responde? Que toda autoridade no céu e na terra foi dada a quem? Nada acontece no céu e na terra sem Jesus autorizar. Você crê assim, meu filho? Por que esse é meu advogado? Porque ele é o único caminho para Deus, porque ele é o único que deve ser buscado, e porque ele é o único habilitado a fazer isso. Não tem outro. É o melhor advogado. Aqui na igreja nós temos muitos irmãos advogados, mas o melhor que se vale desses é Jesus. Quarta razão, penúltima, já estou acabando. Por que ele pode fazer isso? Porque ele é o único autorizado. Ó, é o único o quê? Quem autorizou? O Pai. O Pai me enviou.
Então ele diz assim: foi então somente falta de confiança que levou os homens ao costume de desonrar os santos, em vez de honrá-los, pois fazem o que estão santos jamais fizeram ou desejaram, mas sempre rejeitaram conforme é seu dever, como mostram seus escritos. Abram sua Bíblia aí que eu vou explicar essa parte para vocês. Livro de Atos, Atos dos Apóstolos, por favor. Vamos ver o capítulo número 10. Atos 10. Um único autorizado, tá? Será que essa questão de reconhecimento foi só Jesus que disse, ou os discípulos também entendiam isso? Atos capítulo 10, por favor. Abriram? Eu vou ler a partir do verso 24, tá? Posso ler? Veja só. No dia imediato entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. E aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, agora preste minha atenção, ó, prostrando-se-lhe aos pés, adorou a Pedro? Ele não foi autorizado para isso. Ele não recebeu a autoridade de Deus para ser adorado. E será que Pedro entendeu isso? Entendeu. Olha a resposta dele. Mas Pedro o levantou a Cornélio, dizendo: ergue-te, que eu também sou o quê? Homem. Você não está autorizado a me adorar. Só tem um que tem que ser adorado. Cristo, certa vez encontrou com um homem da mão ressequida. Lembra disso? E curou. Mas essa cura se deu num contexto onde Cristo estava mostrando a sua autoridade, também sendo Senhor do sábado. Disse: mas para que vocês não tenham qualquer dúvida que eu tenho autoridade para perdoar pecados, foi o que ele fez. Curou. Autoridade sobre tudo. Preste atenção nesse texto agora. Atos 14, no mesmo livro. Atos 14. Abriram? Verso 15. Eu vou ler a partir do 12. Tá? Aliás, vou ler do 8. Serei breve. Em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico, desde seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que, fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homem baixaram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem seus próprios caminhos, contudo não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem e dando do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Eu não posso ser adorado, disse Paulo. Então, por que eu vou buscar Jesus? Porque ele é o único autorizado. Você quer um advogado com a AB celeste? Quem é? Jesus. Ele tem autoridade para dizer sim e não, para perdoar pecados, para não perdoar. Ele tem autoridade. Aí você vai procurar outro advogado para resolver seus problemas diante de Deus? Última razão. Gravou a primeira? Ele é o único acesso. Segunda, qual é? Já esqueceram. Oh, Jesus. Ele é o quê? É o único o quê? Autorizado. Ele é o único caminho. Ele é o único o quê? Que resolve o meu problema. Está aí. E a última razão. Preste bem atenção nisso aí agora, tá?
Ele é o único por meio do qual somos atendidos pelo Senhor. Lembra bem desse texto, por favor, abram sua Bíblia agora em João 14. E esse é o último texto que a gente vai ver. É o único que pode nos atender no Pai. João 14, 13. Leiam juntos e a gente encerra orando. Veja só. João 14, 13 lá. Vamos lá, todos juntos? E tudo quanto pedir-me, isso farei. Cuidado com esse tudo, que tudo não é tudo. É tudo que estiver de acordo com a vontade de Deus. Então, se você ler todo o texto, você vai entender que é tudo que está debaixo da vontade de Deus. Então, por que eu vou buscar Jesus? Porque tudo que estiver de acordo com a vontade de Deus, Ele me dará. Então, pense na situação mais profunda que você vive de angústia da alma. Busca Jesus. Confie nele. Ele vai te dar o que você precisa. Não vá a outro. Vá a Jesus Cristo. Ele é o nosso advogado junto ao Pai. Então hoje à noite, quando você sair aqui para casa, está indo embora, quer que você diga assim: Senhor, hoje eu aprendi que eu tenho o melhor advogado do universo. O único que o Senhor recebe está do seu lado. O único que o Senhor ouve. O único que o Senhor atende. O único que se compadece de mim. Mesmo sendo eu ainda o quê? Pecador. É o seu advogado. É o nosso advogado. Bendito seja o Senhor Jesus Cristo. Amém.